De fato, o advogado depender do Poder Judiciário é o caminho da falência da carreira dele. É o primeiro passo em direção à falência do advogado é depender do Poder Judiciário. E eu não vou aqui falar mais do mesmo, eu queria chamar a atenção aqui para alguns detalhes que passam despercebidos pelo advogado normalmente. Eu costumo dizer que a gente vai se tornando seres normótipos, vai acreditando que tudo é normal. Cara, não é normal. Aí agora virou meme na internet, né? Ah, o certo é o certo, o errado é o errado, blá, blá, blá. Caramba, mas a gente perde a noção do certo e do errado muitas vezes. Ou melhor, a gente perde a noção do que não deveria ser normal. Por exemplo, a sociedade de uma maneira geral. Cara, virou normal nos grandes centros você vê um mendigo que você não sabe se ele está dormindo, se ele está desacordado por qualquer razão, e eu vejo pessoas pularem o cara ignorando aquela condição ali, sabe? Porque é um mendigo, como se aquilo fosse normal. Gente, não é normal. Tem um corpo estirado ali no chão, uma pessoa estendida ali no chão, que você está deduzindo que ela está dormindo e atrapalhando. Cara, isso não é normal. A gente não pode achar isso normal e enfrentar como normal. Da mesma forma, nós, advogados, cara, tem determinadas situações que a gente não pode enfrentar como normal. A pandemia, ela trouxe para o advogado um poder anormal. Que poder foi esse? O poder de não estar sob a ameaça direta do juiz. Hã? Como é que é isso? Olha só que louco que é isso. Quando você faz uma audiência presencial, o advogado ele tem uma desvantagem em relação a outros profissionais liberais que é muito forte. Por exemplo, com o médico, com o engenheiro, né? O médico, se erra, ele paga com o patrimônio dele. O engenheiro, se erra, ele paga com o patrimônio dele e depois do devido processo legal. Ok? Dependendo da circunstância, ele pode até pagar, inclusive com a liberdade, mas depois de um devido processo legal. O advogado, ele por vezes, ele paga com a liberdade dele sem o devido processo legal e mais, independente dele ter causado dano ou não, e independente dele ter errado ou não. Cara, isso é um submundo, isso é podre. Porque olha só isso. Olha só isso. O advogado vai para uma audiência. Aí, igual a gente viu na internet ali, o juiz que mandou o advogado se catar. Excelência, a gente anula o processo. Obrigado. Boa tarde. Vai anular onde o doutor quiser, vai pro inferno. Se o advogado vira para o juiz e fala assim, vai te catar você, seu pastel? Pô, só o pastel, além do vai te catar, já era motivo para o juiz meter na algema no cara e mandar ele preso. Trabalho. Isso tá errado. Não pode. Pelo amor de Deus. Eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Pelo amor de Deus, trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu quero exercer meu direito de trabalho. Ligar pra OAB e mandar vir, né? Pode É meu direito. Isso aí. Caraca, o erro foi dele. Teve devido processo legal, ele causou dano e ele vai preso, ele paga com a liberdade. E isso é muito desproporcional. Esse poder na mão do juiz é um poder desproporcional. É um poder que faz com que acabe com esse negócio, que torne uma mentira esse negócio de que não tem hierarquia entre advogado e juiz. É uma mentira. É uma mentira. E nisso, o trabalho com o holding familiar, ele é libertador. Ele é libertador, por quê? Vamos lá, voltando, a advocacia ganhou de presente a tal da audiência virtual com a pandemia. Agora, os caras em tudo, onde puderem acabar, querem acabar, porque a audiência virtual, ela detona com o poder exacerbado do juiz. O juiz não tem esse poder que eu acabei de mencionar. Ela arrebenta com o poder do juiz. O juiz não quer. O juiz não quer perder esse poder. E aonde a holding familiar ela liberta? Ela liberta porque ela liberta o advogado de depender disso. Mesmo o advogado fala assim, não, eu não vou mais fazer audiência. Cara, não está livre disso. Não está livre disso, porque vai ter outro advogado do escritório dele que vai precisar fazer audiência. No trabalho com holding familiar, não, isso acaba. Isso acaba. Eu não estou nem falando da possibilidade de remuneração muito melhor com holding familiar do que qualquer outra área judicial. Qualquer outra área do Poder Judicial. Do Poder Judiciário. Qualquer outra. Eu estou falando dessa libertação.
essa libertação de não estar sob o mando do homem de toga. Acaba com isso. E liberta. Liberta por quê? Porque nunca mais o advogado vai depender do Poder Judiciário. São atos todos praticados extrajudicialmente. E mais, por vezes alguém fala assim, Márcio, tem lá uma cidade ou outra que tem essa questão do ITBI, não seria melhor ajuizar, fazer um mandado de segurança? Cara, não. Não. Busca primeiro a inteligência. A gente tem dentro do time Holding Brasil pessoas que são de um nível intelectual muito alto, e a gente o tempo inteiro lá se reúne para debater soluções que sempre são soluções inteligentes, na maioria das vezes muito simples, e que passam pela não atuação no Poder Judiciário. Então, em 100% dos casos até hoje, a gente conseguiu resolver sem precisar judicializar nada. O que torna possível esse trabalho, inclusive para quem não é advogado. Para quem não é advogado, tem vários bacharéis, tem estudante de direito que atua com holding familiar de forma fluida e que consegue botar esse serviço na sua carreira sem precisar nem fazer parte da ordem, se ele não quiser. É lógico, eu tenho colegas que me falam assim, Márcio, você não acha melhor, vou poder fazer mais propaganda e tudo mais, você não acha melhor eu pedir lá meu cancelamento da OAB? Eu falei, caraca, não faça isso, cara, você é advogado, então não faça isso. Se apresentar como advogado é uma forma de se apresentar com o status, ok? Porque as pessoas sabem que não é fácil também se tornar advogado. Então não abra mão disso, Mas é incrível porque não são atos que são privativos de advogado. Então você consegue militar nessa área, consegue atuar nessa área mesmo sem ser. Agora, ao advogado, então, aí eu suprassumo, porque liberta. Liberta porque, ao não precisar do Poder Judiciário, mesmo nas soluções controversas, a gente conseguir resolver extrajudicialmente, a gente consegue se libertar desse tipo de pressão que muitos advogados sofrem e talvez a maior de todas as libertações. É a liberdade dos seus honorários não ficarem mais na mão do juiz. Você não depende mais de quanto vai sair da cartola do juiz de sucumbência. Você não depende mais do dia que vai certificar o trânsito em julgado, do juiz cumprir ou não cumprir o determinado ato de execução que você sabe que deveria ser cumprido. Então isso é incrível. Por quê? Porque traz a liberdade que o advogado tanto precisa.